Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do tema de Introdução à Trigonometria, que está presente lá no banco 8 de atividades de matemática da Prefeitura de Itatiba. Antes de iniciar a gravação desse vídeo, eu gostaria de deixar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, sempre utilizando máscara e higienizando as mãos com álcool em gel. Vamos fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade, tá bom? Bom, dado esse recado, então, a gente pode começar a falar sobre o tema, né, desse vídeo, que é o vídeo Introdução à Trigonometria. Esse vídeo vai servir para fazer os 5 primeiros exercícios do banco 8, tá? A primeira bateria de exercícios do banco 8. Ele é um vídeo bem introdutório e não tem conceitos lá muito complicados, tá? A primeira ideia que eu quero lembrar aqui com vocês, o primeiro fato que eu quero lembrar aqui com vocês, diz respeito à soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Nesse caso aqui, o triângulo que eu desenhei é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Mas, enfim, independentemente de quem seja o triângulo em questão, sempre que eu somar os 3 ângulos do triângulo, isso tem que dar 180 graus. Então, no caso específico do triângulo retângulo, a hora que eu pego 90 graus, eu pego isso, somo com esse ângulo aqui de cima, que eu chamei de beta, e somo com este ângulo aqui de baixo, que eu chamei de alfa, a hora que eu somo esses 3 ângulos, isso dá igual a 180 graus. Tá bom? Isso vale para qualquer triângulo, tá bom, gente? Não vale só para o triângulo retângulo, mas isso é algo que a gente precisa saber para resolver os 5 primeiros exercícios do banco 8. Então, o primeiro fato que eu queria lembrar então aqui com vocês na aula de hoje é que se eu somar os 3 ângulos do triângulo, isso dá 180 graus, tá bom? Veja que os ângulos alfa e beta, os dois têm que ser menores que 90, tá? Porque se o beta for 90, por exemplo, já vai dar 180, tá? Então não faz sentido. E se o beta fosse maior do que 90, a soma já ultrapassaria 180, né? Pensa, 90 mais 91 já daria 181. Então, esses 2 ângulos no triângulo retângulo, aqui, ó, esses 2 ângulos no triângulo retângulo, os dois são menores que 90, né? Os dois são ângulos agudos, tá? Alfa e beta, o ângulo alfa e o ângulo beta são ambos ângulos agudos. O que quer dizer ângulo agudo? Ângulo menor que 90, tá? Os dois são menores que 90, tá? Porque se algum deles fosse maior do que 90, aqui já passaria a soma de 180, tá bom? Então, no triângulo retângulo, a hora que eu excluo o ângulo reto, os 2 outros são agudos, tá bom? Os 2 outros são menores que 90, tá? Triângulo retângulo tem um ângulo igual a 90 e os outros 2 menores que 90. Mas, de todo modo, a soma dá 180. E aí, independe do triângulo. Pode ser retângulo, pode não ser retângulo, tá bom? Bom, agora vamos relembrar uma coisa aqui, né? Que a gente estudou lá no banco 6, quando a gente viu o Teorema de Pitágoras, tá? A gente vai lembrar do triângulo retângulo, né? Vamos lembrar um pouco do triângulo retângulo. Então, vamos pensar aqui primeiro nesse triângulo da esquerda. Bom, aqui eu tenho um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Os lados que formam um ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho também outro cateto, né? E o lado que se opõe ao ângulo reto é a hipotenusa. Tá bom? Bom, do mesmo modo, se a gente pensar nesse triângulo aqui do meio, os lados que estão formando o ângulo reto aqui, olha, eles são os catetos. Então, aqui
é um cateto, aqui é outro cateto, e, finalmente, o lado que se opõe ao ângulo reto é a hipotenusa, tá? E, finalmente, nesse triângulo aqui, né, esse mais à direita, bom, os lados que estão formando o ângulo reto aqui são catetos, então aqui é um cateto e aqui é um outro cateto, vou abreviar por cat, tá? E esse lado que é oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Lembrem-se que a hipotenusa é o maior dos lados do triângulo retângulo, tá bom? Bom, isso aqui foi o que a gente aprendeu lá naquela aula de teorema de Pitágoras, né? Em todo triângulo retângulo eu tenho dois catetos e uma hipotenusa. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto e a hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto. A hipotenusa é o maior lado desse triângulo retângulo. Acontece, gente, que quando eu marco um ângulo aqui no triângulo retângulo, estes catetos que vocês estão vendo aqui, eles ganham adjetivos, eles mudam um pouco o nome deles, tá? Um deles vai virar o cateto adjacente e o outro vai virar o cateto oposto ao ângulo alfa, tá? Aí, vale a pena estudar o que significa a palavra adjacente. A palavra adjacente significa, na língua portuguesa, ao lado, tá? Então, o cateto oposto ao ângulo alfa vai ser o cateto, que é oposto. E o cateto adjacente vai ser o cateto que fica ao lado, formando o ângulo agudo alfa. Então, olha aqui. Marcando esse ângulo alfa no triângulo retângulo, com relação a este ângulo alfa aqui, o cateto oposto é esse. Então, esse aqui é o cateto oposto a alfa. Ok? E com relação ao ângulo alfa também, este cateto aqui é adjacente ao alfa, tá? Esse cateto aqui está do lado do ângulo alfa, então ele é adjacente a alfa, adjacente ao ângulo alfa. Então veja, a princípio, se eu não marco nada no meu triângulo retângulo, esses catetos são só catetos, tá? Eles só recebem o nome de cateto. Eles só vão virar cateto oposto e cateto adjacente quando eu marco um ângulo, tá? Quando eu marco um ângulo, o cateto oposto, o cateto adjacente a esse ângulo é o cateto que fica do lado do ângulo, que fica formando o ângulo. E o cateto oposto é o cateto, claro, que se opõe a esse ângulo, tá? Vejam que nem sempre esse vai ser o oposto e nem sempre esse vai ser o adjacente. Como assim, professor? Se o ângulo que eu marcar for esse ângulo aqui de cima, beta, se eu tiver marcado este ângulo aqui de cima, esse ângulo beta, aí este cateto aqui deixa de ser oposto e com relação ao ângulo beta ele é adjacente. Com relação ao ângulo beta ele é adjacente. E por outro lado, esse aqui de baixo, com relação ao ângulo beta, ele é oposto. Oposto a beta. Então, cateto oposto e cateto adjacente depende de qual foi o ângulo agudo que eu marquei no meu triângulo. Tá bom? Ele muda conforme eu mudo minha referência. Tá? Ele depende exatamente do ângulo que eu marquei. Se eu como aqui, marcando o ângulo alfa, este cateto é o oposto e este cateto é o adjacente. Marcando o ângulo beta, as coisas se invertem. Esse vira o oposto e esse vira o adjacente. Tá bom? Vamos ver mais exemplos, então. Vamos seguir para esses demais triângulos aqui, olha. Tentar deixar eles um pouquinho mais retos aqui, um pouco mais alinhados, né? Com a câmera. Mas vamos lá, tá? Então vamos imaginar que agora eu marque este ângulo aqui, alfa. Com relação a esse ângulo, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Bom, com relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é esse... Perdão, com relação ao ângulo alfa, o cateto adjacente é o cateto que fica do lado. Então é esse aqui. Esse é o adjacente a alfa.
E com relação ao ângulo alfa, o cateto oposto, que se opõe a esse ângulo, é o de cima. Então, esse aqui é o cateto oposto a alfa. E agora vamos ver mais um exemplo. Vamos marcar este ângulo aqui, beta. Com relação a esse ângulo beta, nesse triângulo retângulo, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Bom, o cateto adjacente é o que fica ao lado, que fica formando o ângulo. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Vou marcar como adjota, tá? E com relação a este ângulo aqui também, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse aqui. É o OP, tá? O cateto oposto. Esse aqui é o cateto oposto com relação ao ângulo beta. O cateto adjacente é sempre o cateto que fica do lado do ângulo que eu estou observando. E o cateto oposto é sempre aquele que fica, claro, oposto ao ângulo que eu estou observando, que eu estou tomando como referência. Belezinha, gente? Bom, então isso dito, agora a gente pode fazer os nossos exemplos, né? Primeiro exemplo, ele fala assim, olha, no triângulo retângulo abaixo, determine a medida x. Perdão, determine a medida do ângulo beta. Bom, aí a gente tem que lembrar que a soma desses três ângulos aqui é 180. Então, para eu descobrir o beta, né? Para descobrir o beta, é só eu descobrir quanto falta para chegar no 180, né? Então, eu pego meus 180 graus e tiro 90, né? Que é essa parte aqui. E tiro, né? E tiro 53, tá? Tá? Porque os três juntos tem que dar 180. Então, para eu descobrir o beta, é só descobrir o quanto falta aqui, né? Para chegar no 180. Por isso que eu estou subtraindo essas coisas de 180. Então, o meu ângulo beta vai ser, olha, 180 menos 90 graus dá 90 graus. E 90 graus menos 53 graus dá 37 graus. Tá bom? 37 graus. Essa é a medida do ângulo beta. E aí, para finalizar o vídeo, pessoal, vamos resolver essa aqui, olha. Que pergunta assim, qual segmento abaixo representa o cateto oposto em relação a alfa? Bom, vamos notar primeiro, né, que esses dois aqui são os catetos, né? Aqui é um cateto e aqui é outro cateto, porque eles estão formando um ângulo reto. Quem se opõe ao ângulo reto é a hipotenusa, então aqui é a hipotenusa. Agora, com relação ao ângulo alfa, este aqui é o cateto que fica do lado do ângulo alfa, está formando o ângulo alfa. Então, com relação ao ângulo alfa, esse daqui é o adjacente. E com relação ao ângulo alfa, esse aqui é o oposto. Então, o cateto oposto com relação ao ângulo alfa é o ON, ou NO, alternativa C. Bom, gente, esse vídeo era isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem me chamar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, tá bom? Saudações, até mais!